estou aqui falar menos, mas falando mais, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Só uma pasta já aprendeu, faz barulho. Capítulo 25 de Mateus. Que nesta reflexão da palavra do Senhor, na palavra do Senhor, você possa tirar lições para a sua vida e que Deus possa honrar você poderosamente, amém? Então, o reino dos céus, observe os detalhes, depois de fazer seu sermão profético, poderoso, na semana da Páscoa, provavelmente na quarta-feira, esse foi o último discurso dele. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite da história deste mundo, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, de forma nenhuma, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, ou preparadas, ou alertas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, talvez com lágrimas nos olhos e na voz: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Queridos, esta é uma parábola profética em meio a um sermão profético. É tanto que ele começa dizendo: então o reino dos céus será. Ela tem uma visão do futuro. E nós não costumamos literalizar uma parábola, mas nessa é quase impossível literalizar, por causa da gama de informações claras que ele nos passa. A primeira informação é que ele está falando para os cristãos vivos por ocasião da sua segunda vinda. Logo, todos eles serão cristãos que viverão a crise final, que passarão pelas pragas. Mas, neste conceito aqui, ele está também separando, podemos chamar isto para antes da crise final, antes do decreto, antes do fechamento da porta da graça. Porque aqui tem um detalhe: cristãos adventistas que se perderão e cristãos adventistas que se salvarão. Porque eu estou falando adventistas? Porque esta é uma parábola profética voltada para a crise final, voltada para a preparação para a segunda vinda de Cristo. E todo cristão vivo por estes dias, que crê em Jesus e crê na sua vinda e guarda a sua palavra, a sua lei, o Santo Sábado, é um adventista do sétimo dia. Então, de cara, já saiba, Deus está falando para o povo de Deus no tempo final da história da humanidade, em especial para os cristãos adventistas do sétimo dia. Isso não é pretensão, é um fato teológico, e será um fato histórico naqueles dias.
Mas a outra verdade que ele está nos ensinando é que nosso povo está nitidamente dividido. Os nécios e os prudentes. O nécio, eu gosto de falar no português simples, não se escandalize não, é burro. Eu vou falar o sinônimo mais estúpido, mais doido dessa palavra, burro. O indivíduo sabe tudo. O indivíduo foi abençoado com todo tipo de sorte de conhecimento que muitos do passado não tiveram. Todas as oportunidades. É membro de uma igreja magnífica. Não existe nenhuma entre as 40 mil denominações cristãs que sejam igual a ela. A igreja que ele é membro, mas ele não a valoriza, ele não tem tempo para Jesus, ele não lê a Bíblia, ele não adora o Senhor, ele é um ignorante, ele é um desprovido de conhecimento de Deus, ele é louco. E tem os prudentes, os sábios que sabem que o tempo se aproxima e estão se preparando para ver Jesus voltar. Meu irmão querido, eu disse ontem e repito de novo, a igreja também é um campo missionário. Se ocupe em salvar os irmãos da igreja. Eu sei que você tem uma missão de salvá-los de lá de fora, mas quando subir no púlpito, lembre-se, os nécios da sua igreja, os que estão sendo estúpidos, estão fazendo más escolhas, mas eles guardam o sábado, eles devolvem o dízimo, eles estão na igreja, mas eles são nécios. Cuide deles, salve a eles, pelo amor de Deus, durante esse ano, salve os crentes adventistas do sétimo dia da sua igreja. A outra coisa que nós tiramos nesta parábola é que a lâmpada é que mesmo a lâmpada? A palavra de Deus. E o azeite é o que mesmo? O Espírito Santo. Então, dentro desse contexto, vou ler aqui. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Queridos, esse adormecer aí, se for letargia espiritual, então nós estamos dizendo que toda a igreja no tempo final teria letargia espiritual, desprovida de espiritualidade, de poder de Deus, morta, semi-morta. Então, se você interpretar isto como letargia espiritual, então você está dizendo que as prudentes também estavam desprovidas do poder do Espírito Santo e eram crentes mortas. Lógico que não. Lembre-se que no tempo final, nessas 10 virgens, Jesus chama 10 atrizes especialmente contratadas para dramatizarem o último drama do conflito. Elas viverão no momento mais cruel da história da humanidade. Elas enfrentarão demônios, ou elas ou eles, os crentes dos últimos dias, viverão os dias mais cruéis, os dias mais terríveis, os dias de maior criminalidade e maldade, pois o diabo, sem a influência do Espírito Santo para controlá-lo, usará toda a sua malignidade para tentar destruir o santo povo do Senhor. Viver nesses dias é ter muita força do Senhor para permanecer vivo. Por isso, aqueles que estiverem vivos e contemplando Jesus voltar, serão guerreiros espiritualmente chamados pelos céus e capacitados para os céus, para enfrentar o diabo de frente, de testa e de cara a cara, e derrotá-lo e vencê-lo e permanecer de pé diante do Senhor. Mas para isso, precisa ter a essência de Deus na vida, precisa estar abastecido, precisa ter um carro-pipa de azeite do Senhor, precisa estar sempre cheio para suportar as agruras dos últimos dias. Amigo, se hoje é difícil, nem imagine como será viver após Deus dizer: está feito, e soltar os demônios à sua sorte. Se eles maltratam o mundo hoje, imagine sem o controle do Espírito Santo o que eles não farão. Então, sobreviver esses dias precisa de muita força, influência e poder do Espírito Santo. Então, elas não dormiram porque tinham letargia espiritual, elas estavam exaustas de tanto correr, elas estavam exaustas de tanto trabalhar.
apregoando o Evangelho e falando: breve Jesus voltará. Estarão cansadas de tanta perseguição, crueldade, maldade, calúnia, dificuldades. Se esconde aqui, se esconde ali, a angústia, o pesar, o medo, o desespero, exaustão emocional, exaustão física aqui. Não é letargia espiritual, logo, porque você teria que dizer que as virgens prudentes não teriam Deus na vida, e não é verdade. Aqui está relatando um quadro: a igreja vai estar dividida. Não porque, e é bom lembrar que não tem nada a ver aqui as nécias com hipocrisia religiosa. Não, elas não eram hipócritas, elas são sinceras, elas são verdadeiras, elas amam a igreja, elas amam o sábado, mas não tem azeite consigo. Então qual é o prudente? A loucura das virgens nécias é não ter azeite consigo. Vai para a igreja, canta, faz parte do coral, do grupo, departamento aqui, aquele outro, mas não tem azeite consigo, não tem o Espírito consigo. Seu Espírito não sobrevive, seu Espírito não sobrevive. Quero que você entenda: sem o Espírito Santo você não sobrevive. Sem o Espírito Santo a igreja não sobrevive. Nas batalhas contra o mal ela se arrebenta, pois é Deus que é o para-choque da igreja, é Deus que é a couraça da igreja, é Deus que é o escudo da igreja, e é Deus o Espírito Santo. Faz quanto tempo que você bateu um papo com Ele? Você conversou com Ele hoje? Você o conhece? Você o sente? Você sente sua influência, seu poder em sua vida? Você precisa da influência, presença, poder e glória do Espírito Santo em sua vida, para permanecer de pé. Quando você se erguer em seus auditórios, se Ele não estiver com você, você fracassará. Se Ele não estiver com você contra as batalhas do mal, você será derrotado. Então o problema das virgens loucas não é falta de conhecimento doutrinário, não é heresia, não é apostasia teológica, não é imoralidade sexual, não é transgressão do sábado, porque elas viveram e fizeram isso, mas elas estavam desprovidas da essência de Deus, o Espírito Santo. É o que Jesus está dizendo aqui. A ênfase dele aqui é na falta da presença do Espírito Santo. E nesta situação de esgotamento, elas procuram o azeite que está acabando. E qual é a resposta que as virgens prudentes dão? Não, porque se eu der para você, acaba para mim. Sabe o que eles estão nos ensinando? Jesus está nos ensinando: vida cristã não se compartilha, se comunica, mas você não pode tirar um pedaço da sua vida cristã e dar para outro. Você pode comunicar ao outro como ter vida cristã, mas a sua experiência é só sua. Você não pode ir à igreja em nome do seu pai, você não pode ir à igreja em nome da sua mãe, você não pode ir à igreja em nome do seu filho. Você pode orar pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu vizinho, mas você não pode orar no lugar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho. Ele tem que ter a experiência dele. Seu negócio é levar as pessoas ao altar do Senhor, para que elas experimentem o Senhor por elas mesmas. Não se compartilha a experiência no sentido de tomar a sua vida, a sua experiência, para substituir a ausência de experiência no outro. Cada um, desde o seu pequeno filho a seu vovô de cabelos brancos, cada um tem que buscar o mercador mor do universo, o vendedor mor de azeite do universo por si mesmo. Então, pelo amor de Deus, ensine a igreja a voltar-se para Jesus. Pelo amor de Deus, nosso povo está precisando de Jesus, está precisando buscar Jesus, buscar Jesus. Nós, pastores, estamos precisando buscar Jesus. Os anciãos, vocês, todos nós precisamos ir ao mercado. Lembre-se, vá lá, você sabe onde vende. Por isso que eu disse no princípio que é burrice pura.
sabemos tudo, nós não somos ignorantes teologicamente, doutrinariamente. Deus nos ensinou coisas que muitos lá fora não sabem. Nós conhecemos o mercador, nós conhecemos o endereço do mercado do céu, nós sabemos aonde encontrar o azeite, mas negligenciamos ir abastecer a nossa vasilha. Andamos de tanque vazio, e tanque vazio não leva você a lugar nenhum. Subir no púlpito de tanque vazio é uma loucura. Ousar fazer campanha evangelística de tanque vazio é burrice. Perdoe minhas palavras. É deliberada, quero impactar você. É burrice, você vai fracassar. Porque a sua vitória não é você que a produz. No campo espiritual, a vitória da igreja é fruto exclusivo de Deus nela e através dela, alcançando o mundo. A vida cristã é um milagre, você apenas aceita. É Deus que opera tudo em você. A sua atitude é de eterna e permanente escolha. Quem controlará você? O maior poder que Deus lhe deu foi o poder de escolher quem controlará você. Ou Deus ou o diabo. Ou o Senhor te controla ou o diabo te controla. Então, se o Senhor te controla, Ele te conduzirá ao mercado e ao mercador. E obedeça e volte-se para Ele todos os dias. Leve um carro pipa. Não ande de tanque vazio, pelo amor de Deus, mas ensine a igreja. Aí quando você vira um irmão desanimadinho, pergunta para ele, não pergunta para ele, está pecando, você está fornicando, você está adulterando. Não, pergunta isso não. Você leu a Bíblia hoje? Você veio à igreja hoje? Leve o povo a ler a Bíblia. É poder de Deus aqui, poder de Deus. E você verá a glória do Senhor, amém? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Queridos, antes de eu avançar, permita-me contar uma história. Eu estava fazendo uma campanha evangelística em Alagoinhas. Foi a maior campanha que eu já fiz na vida, porque eu nunca tive um auditório com quase 500 pessoas por quase 60 dias. E eu dormia na casa do primeiro ancião. E um dia, naquele dia, a gente foi jantar umas 11 horas da noite. Enquanto nós estávamos comendo, ouvimos um estampido de uma bala, de um tiro. 1, 2, 3, 4. E ele é policial civil. Logo o instinto masculino e de policial, ele se levanta. E aí ouvimos o grito de uma jovem: mataram meu pai, mataram meu pai, mataram meu pai. Era aquele grito alucinante, desesperador, angustiante. Ele se levanta. A esposa dele, uma mulher morena, grande, forte, ela pega a mão dele e esmaga sobre a mesa e diz: você não vai. Deixa de conversa, mulher tola. É claro que eu vou. Não vai. E ela esmagando a mão dele, e ele tentando se desvencilhar dela, e ela segurando ele, e ela dizia assim: não vá, não vá, lembre-se dos seus filhos, não faz isso, não faz isso. Aí ele usou a força de um homem e removeu aquele bração forte daquela mulher, e saiu para a porta, e ela correu mais rápido do que ele, e se pôs entre ele e a porta. E neste momento ela chorando dizia: pelo amor de Deus, não sai, não sai. E outro tiro, e ela dizendo: não sai. Aí ele tirou o braço dela, teve que fazer uma força, que ela era grandona, ele era magrinho, e ele a removeu de frente à porta, abriu a porta, pôs o peito aberto e foi. Essa mulher grandona caiu de joelhos e se desmanchou no chão. E ela dizia assim: eu odeio esse mundo, Senhor. Eu odeio, ela dizia. Todos os dias que ele sai, eu não sei se ele volta. É o pai dos meus filhos, Senhor. É o homem que eu amo desde menina, Senhor. Cuida dele, Senhor. Cuida dele, Senhor. Esses homens maus, cuida dele, Senhor. Mas ao mesmo tempo ela foi se curvando. E eu só olhando, e era um momento com Jesus, e encostou a testa no chão. E ela disse assim:
É por minha causa que o Senhor tarda em vir? Não seja por isso. Mata-me, Senhor. Se eu não te valho a pena, não perca tempo por causa de mim. Mas vem logo, Senhor. Até a fogo desta desgraça deste mundo, Senhor. Mata estas pragas de gente ruim. E se eu não presto, que eu vá junto. Mas pelo amor de Deus, volta logo, logo e acaba com a dor. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Essa mulher estava exausta emocionalmente. Ela era bem uma virgem dos dias de Jesus, exausta, cansada, esperando ele vir. Não é cansativo ter que ir ao mercado todos os dias, anos, décadas, mas amado, por mais exausto que você esteja, não desista da caminhada nem da batalha. Hoje é dia de perseverança, até o dia que você olhe com os seus próprios olhos e diga: foi sobre este que eu vejo com os meus olhos, que eu chorei, que eu trabalhei, que eu corri, porque eu amo e eu amava vê-lo um dia. Este é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus a quem eu adoro, eu estou vendo com os meus olhos. É dia de saltitar, é dia de pular, é dia de dar glória a Deus, é dia de chorar. O mercador do universo veio me chamar pelo nome, me levar para morar com ele. Eu estou esbagaçado, cansado, exausto, mas louvado seja o nome do Senhor, eu sobrevivi e aqui estou para vê-lo. A essência da mensagem de hoje é esse verso: você está exausto e alguém te convida a parar. Não pare enquanto houver fôlego em suas narinas, até que você veja Jesus voltar. E ele termina dizendo assim: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. A Marinha Britânica, na segunda metade do século XIX, se não me falha a memória, 1800, meio quebradinho, escalou 2 navios britânicos da Marinha Britânica, Marinha Real Britânica, para mapearem o Círculo Polar Ártico. A ideia deles era encontrar um caminho no Círculo Polar Ártico que ligasse o Atlântico ao Pacífico, lá no norte do mundo. E isso era fácil para eles viajarem para o Atlântico, para o Pacífico, não teriam que descer até lá no sul da África e etc., ou no sul da América do Sul, circular tudo, não havia o canal do Panamá. Então eles sonhavam encontrar um caminho pelo Ártico. E aí 2 navios britânicos, cada um com cerca de 160 marinheiros, foram viajando para cruzar o Atlântico ao Pacífico pelo Círculo Polar Ártico. Agora, esses navios tinham biblioteca, cada um com 1.500 livros, tinha louças chinesas, talheres de prata, roupa de gala, soldados chiquérrimamente bem vestidos, pareciam que iam para uma festa com o imperador, a rainha, sei lá. Eles tinham de tudo, do bom e do melhor, de biblioteca a talheres de prata, de roupa chique a coisas chiques no navio. E eles estavam indo parecendo que iam para uma festa, ao invés de irem desbravar o mundo desconhecido. E não deu outra, tentando cruzar do Atlântico para o Pacífico pelo Círculo Polar Ártico, tiveram que se deparar com o gelo, e o navio foi grudado no gelo e não houve como libertar os 2 navios, e eles morreram todos congelados, e os que sobreviveram por dias morreram de fome. Eles tinham comida para 13 dias de viagens. Olha que coisa louca! Amado, nós podemos ser loucos em aparência enquanto pensamos que estamos sendo sensatos. Como eu vou navegar do Atlântico para o Pacífico, uma viagem que pode durar meses, e eu tenho comida para poucos dias, lenha para poucos dias, não tenho uma picareta, um machado, uma marreta lá, não tenho ferramenta nenhuma para me libertar do gelo, apenas parece que eu vou para uma festa. E eles morreram todos
Todos eles morreram. Os que vieram depois os encontraram mortos, congelados no Ártico. Sabe qual foi o problema deles? Eles tinham biblioteca, eles tinham roupa de gala, eles tinham comida chique, eles tinham um navio bem mobiliado e chique, mas eles não se prepararam para a viagem. Muitos adventistas são chiques, têm talheres de prata, têm carro do ano, se vestem belamente, têm igrejas monumentais e belas, o culto é fenomenal, é maravilhoso de assistir, mas não estão se preocupando em se preparar para a viagem. Você está pronto para a viagem? Você está pronto para enfrentar o diabo na crise final? Você está pronto se Jesus viesse hoje? Você está pronto se você for dar o último suspiro daqui a 5 minutos? Você está pronto? Você está pronto para a batalha? Você está pronto para enfrentar o diabo? Você está pronto para ver Jesus voltar? Vigiai, esteja alerta, seja esperto, seja inteligente, esteja pronto. A cada amanhecer, pergunte a si mesmo: estou pronto? Hoje pode ser meu último dia. Por isso que volte-se para o mercador, ligue-se a ele, adore a ele. Ele está falando de relacionamento. Observe que a lamparina não está cheia para sempre, ela tem que ser reabastecida. Voltar para Jesus todos os dias ao mercado e obter azeite é a maneira que Deus tem de manter você ligado a ele, porque se ele te der uma porção grande, você nunca mais volta a ele. É por isso que às vezes ele te dá necessidades, dificuldades e permite, não porque ele seja masoquista, sádico, melhor dizendo. Ele quer te ver voltando para ele, porque ele parece ter mais necessidade de te ver e você vê-lo. Então ele quer te preparar para a viagem, no processo de ir ao mercado. E em nome de Jesus eu te imploro: vá ao mercado para conviver com Deus e o Espírito Santo. Vá ao mercado para encher sua vasilha. Enquanto houver azeite, haverá brilho em você, luz em você, glória em você, autoridade em você, poder em você, glória de Deus em você. E o diabo não enfrentará você, porque não suportará a presença de Deus em você. Mas você precisa estar pronto para a viagem. Tudo isso que Jesus falou é o processo de preparo para a viagem. E curioso, é tão simples: é ir ao mercado todo dia, abastecer a lâmpada e estar pronto para aquele dia. Vida cristã, aprendemos sexta-feira, tem prazo de... Vale quanto tempo? Pois é, por isso que tem que ir no mercado num dia seguinte, no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. E lembre-se, sempre esteja preparado para a viagem. Não é errado ter talheres de prata, mas tem que ter a picareta e o machado para quebrar o gelo que tenta prender você na frieza espiritual e tirar a sua vida. Esteja pronto para a batalha espiritual. Esteja pronto e Deus vai honrar você. Amém?